Eles surgiram milhões de anos antes dos primeiros dinossauros e dominaram os mares em uma vasta gama de formas semelhantes a peixes e golfinhos. Alguns eram bem pequenos com 60 centímetros de comprimento, enquanto outros eram tão grandes quanto as baleias de hoje. Entre os mais especializados de todos os répteis marinhos, eles eram os poderosos lagartos-peixes do Mesozoico, mais conhecidos como ictiossauros. Os ictiossauros desempenharam um papel fundamental na vida oceânica durante a era Mesozoica, porque ajudaram a criar formas corporais que não existiam antes nos oceanos. O oceano pode parecer uma paisagem vasta e imutável, mas a realidade é que o mundo sob as ondas evoluiu continuamente ao longo do tempo. E muitos de nós ainda não sabemos que boa parte da evolução e da história da vida começou dentro dos oceanos. Esses mares antigos podem parecer estranhos e impossíveis de imaginar, mas na realidade, muitas das criaturas vagavam pelo oceano durante a era dos dinossauros e eram muito semelhantes às que conhecemos hoje, embora muitos sejam parentes distantes. Este ecossistema mesozoico era bastante peculiar por abrigar uma diversidade de clados de répteis ocupando seus níveis tróficos mais elevados, e Ictiossauria é um desses clados bem emblemáticos. Eles tinham olhos invulgarmente grandes, sugerindo que a visão era um sentido predominante. O corpo era aerodinâmico e compacto, membros convertidos em nadadeiras, barbatana dorsal triangular e barbatana caudal em forma de meia-lua eram essencialmente usados para manobras durante a natação. Embora eles tivessem uma forma semelhante aos golfinhos, eles nadavam movendo as caudas de um lado para o outro da maneira que os peixes fazem, e não de cima para baixo como as baleias e os golfinhos, que são mamíferos. A evolução tem muitos truques na manga, um dos quais é a evolução convergente, onde partes do corpo de espécies não relacionadas desenvolvem as mesmas características para se adaptarem e resolver problemas semelhantes. Esse fenômeno gira em torno do fato de que os ambientes desempenham um papel na formação das espécies que vivem neles. Tubarões e golfinhos são um exemplo disso. Embora os tubarões sejam peixes e os golfinhos sejam mamíferos, ambos têm corpos aerodinâmicos com nadadeiras, vermes e barbatanas dorsais nas costas. Não é prova de sua relação, apenas que suas formas corporais lhes dão vantagem para viver em seus nichos específicos. Esse corpo aerodinâmico nos tubarões é de longa data desde o Devoniano, e quando chegamos no Mesozoico, vemos um grupo que fez sucesso com essa mesma forma corporal. Essas criaturas foram trazidas à luz no ano de 1811. Depois disso, muitos deles foram encontrados em toda a Europa, e a curiosidade começou a se espalhar sobre o meio científico. Era um peixe? Um crocodilo? Ou talvez um elo perdido entre peixes e salamandras? Mas uma coisa era certa, esses animais eram répteis, é claro. No entanto, eles eram répteis diferentes de qualquer outro vivo na Terra. E então, 6 anos depois, eles ficaram conhecidos como os ictiossauros. Os séculos 18 e 19 foram marcados por uma série de inovações paleontológicas e algumas descobertas, muitas das quais nos permitiram não apenas reconstruir os corpos dos animais, mas também remostrar um pouco mais sobre seu estilo de vida. E a história dos ictiossauros começou há 251 milhões de anos atrás. Isso foi durante o Triássico Inferior, onde o planeta estava apenas começando a se recuperar da maior calamidade natural que já enfrentou. Alguns animais espertos, no entanto, conseguiram escapar desse destino cruel. Entre eles estavam os ancestrais dos ictiossauros. Eles foram os primeiros répteis marinhos a colonizar os oceanos, e isso aconteceu bem no início do Triássico. O pequeno Cartorhynchus tinha cerca de 50 centímetros de comprimento, rosto curto e membros fortes. Este réptil pode ser um ancestral real dos ictiossauros, ou pelo menos um dos representantes que deu origem ao grupo. Este fóssil é a evidência mais clara da transição dos ictiossauros da terra para o mar. Há 248 milhões de anos atrás, este proto-ictiossauro ainda não tinha a barbatana dorsal e caudal única de seus futuros parentes. O corpo de Cartorhynchus foi adaptado para viver em dois mundos, na água e na terra,
mas principalmente em ambientes costeiros. Em vez de se comportar como um golfinho, provavelmente era mais semelhante a uma lontra ou uma pequena foca, e gradualmente passaram a viver no oceano aberto. É claro que à medida que os ictiossauros foram se espalhando, eles se tornaram maiores e menos terrestres, e então foram os ictiossauros posteriores que desenvolveram os icônicos corpos em formas de peixe que estamos mais acostumados, e então isso se tornou o estereótipo do grupo em si. Os restos mortais de um ictiossauro conhecido como Calrusaurus de cerca de 247 milhões de anos atrás capturam o momento exato do nascimento e a morte desse réptil. Notavelmente, o enterro da criatura no mar preservou seu corpo com detalhes impressionantes. Muitas mães morriam ao tentar dar à luz seus filhos, muitas vezes sucumbindo à dor, ao choque ou à perda de sangue. O retrato dessa mãe antiga ainda está preso no bloco de calcário e estão perfeitamente preservados até hoje. A mãe ictiossaura morreu com 3 filhotes, um fora da mãe, um meio que emergiu de cabeça para a pelvis e um ainda dentro esperando para nascer. Por causa dos locais de sepultamento, é improvável que os bebês tenham sido expulsos da mãe após a morte. A maioria das criaturas marinhas que respiram ar e que geram filhos vivos, como baleias e golfinhos, dão à luz seus filhotes com a cauda primeiro para que os recém-nascidos não sufoquem durante o parto. Mas em terra, os bebês tendem a nascer da cabeça. Esse fóssil é impressionante porque nos mostra que os ictiossauros davam à luz seus filhotes pela cabeça, e isso dá mais crédito ainda que os seus ancestrais vieram da terra. Todos os ictiossauros do Triássico navegavam nas águas do Oceano Pantalassa. Na época, esse único oceano cercava o único continente da Terra. A famosa Pangeia e os primeiros répteis marinhos podiam vagar por toda a parte em suas profundezas aquáticas. E o tempo todo, novos répteis estavam evoluindo, e até mesmo os peixes começaram a se tornar um pouco mais aerodinâmicos. Embora os peixes tenham todas as formas e tamanhos, os ictiossauros costumam ser comparados especificamente aos tubarões. No entanto, para quem conhece de tubarões sabe que muitas vezes eles vêm de formas bastante diversificadas. Portanto, a comparação aqui se restringe apenas à espécie do tubarão branco, que é um bom análogo com os ictiossauros. Um ictiossauro conhecido como Stenopterygius de 180 milhões de anos atrás mostra que a maioria dos ictiossauros tinham corpos cilíndricos e aerodinâmicos adequados para uma vida de caça rápida no oceano aberto. Esse corpo robusto foi o design perfeito para um animal marinho altamente especializado, e foi um design que funcionou a longo prazo. Os ictiossauros desenvolveram uma forma adequada e um estilo de vida bastante aquático. Isso significa que eles mudaram sua forma corporal e seu comportamento por meio da seleção natural, que moldou muitas de suas adaptações e muitas características únicas que permitiram eles competir com sucesso por uma fonte de alimento disponível. A sua evolução em forma, equipamento de caça e eficiência parece indicar que, durante algum tempo, essa forma o tornou um animal de sucesso por se comportar e viver em um nicho semelhante ao de um golfinho hoje. A semelhança mais impressionante entre os principais predadores de hoje e os principais predadores dos mares antigos é a unha da cauda. Repetidamente, as criaturas desenvolveram uma cauda em forma de lua crescente. Isso não é apenas visível em baleias, golfinhos e tubarões, mas também em ictiossauros e mosasauros. No entanto, os cientistas sabem que, apesar dessa forma universal, cada linhagem evoluiu independentemente a forma da cauda de lua crescente. Os répteis marinhos e os tubarões batem suas nadadeiras de um lado para o outro, enquanto as baleias e os golfinhos batem para cima e para baixo. Os ictiossauros com barbatanas semelhantes a tubarões provavelmente batiam suas nadadeiras semelhantes a tubarões. Estudos feitos no Stenopterygius nos mostram que eles eram incrivelmente rápidos com suas barbatanas, sendo a velocidade uma regra para a família como um todo. Com o passar do tempo, eles ficaram cada vez mais fortes e rápidos, tornando-se mais especializados para um estilo de vida de perseguir presas velozes. Um fóssil desse réptil descoberto na Alemanha no final de 2018 preserva o corpo do animal tão extraordinariamente que pedaços de pele removidos para análise ainda eram visíveis. Isso mostra que pelo menos alguns ictiossauros como Stenopterygius tinham peles lisas e não escamosas, e essas peles eram bastante cobertas por gorduras.
A descoberta de gordura em um fóssil de ictiosauro indica que esses antigos répteis marinhos provavelmente tinham sangue quente, como há muito tempo se suspeitava. Esse mesmo fóssil também revela que os ictiossauros tinham um dorso escuro e a parte inferior clara, como muitos dos animais que vivem em mar aberto hoje. Esse contrassombreamento o torna menos visível diante dos predadores. É curioso que pelo menos uma mãe Stenopterygius representa uma das poucas espécies de ictiossauros que deu à luz a bebês pela cauda. Isso mostra que pelo menos algumas espécies do mesmo grupo tinham adaptações totalmente diferentes umas das outras. O último desses maravilhosos predadores marinhos morreu, incapaz de acompanhar as mudanças no mundo do Cretáceo. Seu reinado durou mais de 168 milhões de anos, e apesar de seu sucesso, o grupo todo desapareceu antes do final do Cretáceo. Isso ocorre porque durante o Jurássico e o Cretáceo, a Pangeia estava se desfragmentando, os continentes estavam ganhando mais massa terrestre, e muitos mares rasos onde os ictiossauros viviam estavam desaparecendo. Isso causou a interrupção na disponibilidade de alimentos nos quais os ictiossauros se alimentavam. Muitos organismos, bem próximo do final do Cretáceo, também já estavam em declínio. Esses organismos eram presentes nos mares rasos onde os ictiossauros viveram. À medida que os continentes se fragmentavam com o aumento do nível do mar, os antigos caminhos marítimos rasos ao redor do mundo desapareceram. Então, as rotas migratórias já estavam se perdendo e locais de nascimento provavelmente já não estavam mais disponíveis. Uma série de mudanças, falta de adaptação combinada com a instabilidade do ambiente levaram todo o grupo à extinção. Mas a vida de muitas espécies que vivem nos oceanos atualmente é um produto daquela época em que os ictiossauros ajudaram a revolucionar os mares. Assim como golfinhos e os tubarões adaptaram planos corporais semelhantes para maximizar a eficiência da natação, os ictiossauros desenvolveram corpos aerodinâmicos construídos para a natação. A evolução pode agir de maneira que pareça muito misteriosa, moldando criaturas não relacionadas para que elas possam operar de maneiras semelhantes, mesmo vivendo em épocas diferentes. Então, ao imaginar enormes lagartos marinhos vagando pelos mares antigos, pense apenas nas criaturas de hoje. Você pode se surpreender ao ver como sua visão está próxima da realidade.